novamente. Pai, seja convosco, em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Santo é o teu nome. Louvado seja eternamente a ti toda a honra e glória. Gostaria de deixar uma mensagem para a sua meditação, que está em Isaías 43, versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Oh, glória a Deus, aleluia! Santo é o Senhor Deus, poderoso, digno de louvor. Digno de louvor, amém. Lendo agora para sua meditação, Joel, capítulo 1, versículo 15. Ah, que dia! Com exclamação. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor, e aqui é o dia com o D maiúsculo, porque o dia do Senhor está perto. E ele vem com destruição da parte de Todo-Poderoso, da parte do Todo-Poderoso. Por acaso o alimento não foi destruído diante dos nossos olhos e o templo do nosso Deus? Não é? Toquem as trombetas no capítulo 2, o dia do Senhor. Toquem as trombetas em Sião e deem alarme no meu santo monte. Que todos os moradores da terra tremam, porque o dia do Senhor está chegando, já está próximo. E esse dia aqui da Bíblia é o D maiúsculo. Santo, santo, santo é o Senhor, digno de todo poder, autoridade, majestade nos céus e terra. Vamos ler, acompanhar uma passagem bíblica que eu casualmente abri aqui. Me deu vontade de ler. Vou ler. Lucas 12, iniciando pelo versículo 13. A parábola do rico tolo. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe disse, respondeu, aliás, Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou, tenha cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância de bens que ele tenha, que ela tenha. Ele está dizendo aqui bens materiais, né? A palavra do Senhor diz que, relata que, assim está escrito, que nós não devemos dar importância às coisas terrenas, e sim às coisas celestiais. Né? As coisas terrenas, onde o ladrão rouba, mina, e a ferrugem, né, destrói. Mas ajuntais tesouros nos céus, onde o ladrão não rouba, nem a ferrugem destrói. Ou seja, o dinheiro, como na live anterior, o Espírito Santo mencionou, a gente deve considerar como riquezas as coisas espirituais. Por exemplo, a nossa vida espiritual, a nossa comunhão com Deus em primeiro lugar, nós termos amor ao próximo. Não é uma coisa fácil, né? Assim, conviver com o próximo, porque às vezes tem próximo que puxa o tapete da gente, quer o mal da gente, é invejoso. Mas Deus disse que a gente deve colocar esses 2 mandamentos em primeiro lugar, que se nós colocássemos esses 2 mandamentos em primeiro lugar, não estaríamos longe do reino dos céus, para ver o quanto é importante colocar Deus em primeiro lugar e ter amor ao seu semelhante. Mesmo aquele que não, aos nossos olhos, não tem sido um bom irmão em Cristo, né? Ou um bom aliado.
um bom, que eu digo assim, nos trata muitas vezes com inveja. Então, ele diz que não devemos ajuntar tesouros na terra. O dinheiro aqui, o Senhor diz, assim ele relata, que não ajuntar tesouro na terra, ele quer dizer assim, a riqueza que a gente deve se importar, dar vazão, são as riquezas de que o dinheiro não compra. As riquezas espirituais. É saber que as nossas atitudes aqui haverão consequências. Se você pratica o bem ou se você pratica o mal, haverá consequência boa e a má. A boa, que terá o reconhecimento de Cristo, que você está fazendo o que agrada a Ele. E se você está fazendo o que desagrada, não é? Que como foi lido na live anterior, Apocalipse 22:15, dentre outras práticas, você viver mentindo na prática do engano, da maldade. Tem um versículo do Senhor que diz assim, os discípulos dizendo, no caso ele mencionando, né? O servo sendo usado pelo Espírito Santo. Senhor, em teu nome não curamos enfermos, não expulsamos demônios. E o Senhor vai dizer, para trás que eu não te conheço, porque você vivia na prática do mal. Então, assim, quer dizer, nossas obras são muito importantes, mas não da forma que os kardecistas declaram, como se estivesse anulando a graça. A graça, gente, o que Jesus fez na cruz, e toda a peregrinação que ele passou, como está escrito em Isaías 53, ninguém anula. A graça ninguém anula. Então, aquele que ficar achando que por ser uma pessoa bondosa, benigna, apenas isso, herdará a vida eterna, ele está equivocado. Porque não é pela graça, não é por merecimento, e sim por você reconhecer a soberania de Deus em dar o seu Filho amado Jesus, pagando alto preço pela sua misericórdia, sua compaixão, pela humanidade pecadora, que através do sacrifício dele, nós fomos resgatados, reconciliados com Deus. Todo aquele que crê e confessa, que está escrito em Mateus 10:32, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, Jesus dizendo para a pessoa com relação a Deus, né? Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei ao Pai que está nos céus. Esse aí é salvo. Aí no versículo 33, capítulo 10, versículo 33 de Mateus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei ao Pai que está nos céus. Esse aí é condenado. Essa alma será condenada. A menos, né? Que quando Deus diz isso aí é quando já está consumado, né? Já foi definido. Mas até a vinda do Senhor, a pessoa pode se arrepender. Mas que faça logo, gente, porque a gente não sabe. Sempre na ministração que Deus me usa para fazer, eu sempre digo, gente, não deixe para amanhã. Porque pode ser tarde demais, a pessoa morrer sem ter confessado Cristo. Essa pessoa não vai ter segunda chance, não. Vai para o mesmo lugar que Satanás e os seguidores dele. Assim como tem os anjos de Deus que trabalham em prol do bem, existem aqueles que trabalham em prol do mal, são os anjos caídos. Então, a pessoa deve vigiar nisso aí, não deixar para depois, não sabe qual é a última oportunidade que o Senhor está dando a essa pessoa para se render a Cristo. E aqui quando ele fala assim, ó, mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu, homem, que me nomeou juiz ou repartidor entre nações, entre vocês. Então ele comentou, né? Eles comentou a voz de Deus aqui, quando está em vermelho a voz de Deus. Tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza. Avareza é apego, né? Aqui ele se refere a dinheiro. Porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens
que ela tem, ou que ele tem, né? E Jesus lhe contou ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Isso é Jesus falando, mencionando, né? Porque aqui que está em vermelho é a voz de Cristo, Jesus. Então direi à minha alma: você tem um depósito, muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba, aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco! Essa noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado para quem será? Para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Entendeu? O Espírito Santo revelou que não ajunteis tesouro na terra, onde a traça ferrugem, corrói, consome, o ladrão rouba, mas ajuntar tesouro nos céus, as riquezas daquilo que o dinheiro não compra, que é fazer o bem, é dar amor à sua família, colocar Deus em primeiro lugar, amar o seu próximo como a si mesmo. Muitas vezes não vai ser fácil não, gente, porque tem muita gente, todos nós somos passíveis de erros e acertos. Tem pessoa que errou lá atrás com você, continua errando até hoje, desejando mal, praguejando, paga pessoas para praguejar contra a tua vida, está amarrado, está repreendido, expulso pelo poder que há no nome de Jesus. Aí aqui mais adiante fala as preocupações. A seguir, Jesus se dirigiu aos seus discípulos dizendo: por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir, porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, que não semeiam, não trabalham, né? Não colhem, não têm despesas, nem celeiros. Contudo, Deus os sustenta. Vocês valem muito mais do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Portanto, se não podem fazer nada quanto às coisas mínimas, por que se preocupam com as outras? Aí o Senhor indaga aqui: por que se preocupa com as outras? Observem como crescem os lírios, eles não trabalham, nem fiam, ou seja, nem tecem. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua sabedoria, toda a sua glória, eu que falei aqui sabedoria, né? Em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, muito mais fará por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não fiquem perguntando o que irão comer ou beber e não fiquem preocupados com isso, porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas, mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam, ou seja, o Pai Celestial, porque vocês precisam delas. Busquem, antes de tudo, o seu reino e as coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, ó pequeno rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Vendam os seus bens e deem esmola. Aleluia! Façam para vocês mesmos bolsas que não desgastem. Aleluia!
Tesouros inesgotáveis nos céus, onde o ladrão não chega, nem a traça corrói, porque onde estiver o tesouro de vocês, aí estará também o coração, não é? Eita glória! O Espírito Santo, antes de concluir a mensagem, ele já tinha revelado. Então é isso, amados. Ele diz que a gente não deve ajuntar tesouro. Tem gente aí que é tão apegado ao dinheiro, tão avarento, que ele evita até gastar para o próprio benefício dele e da família dele. Por quê? Porque o que ele tem é apego ao dinheiro. Gente, isso é destruidor. Isso é demônio. É demoníaco. A pessoa não gastar para... Não vamos dizer que a pessoa vai estoporar, né? Fazer desgaste de dinheiro, assim, gastar à toa com coisas desnecessárias, com coisas supérfluas. Mas aquilo que vai ser útil para você e para sua família, gaste. Gaste de bom grado. Mas não esqueça que, em primeiro lugar, nós devemos colocar quem? O quê? Os tesouros dos céus. O Senhor disse, aonde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. O tesouro é a palavra de Deus, né? Chama tesouro escondido, que é a palavra de Deus. É o amor que você tem ao Senhor, que você coloca em primeiro lugar. Quem é o foco do seu viver? O meu é Cristo. A gente ama as pessoas, sim, nós amamos. Amamos alguém, amamos nossa família, amamos nossos amigos. Deus manda amar até os inimigos. Mas nós temos que colocar o amor em Cristo em primeiro lugar em nossas vidas. Viu a advertência, a exortação do Senhor? Em quem você tem colocado o seu amor? A que você tem dado importância? Quais são as riquezas? As riquezas da terra ou as riquezas dos céus? O tesouro escondido. Senhor Deus e eterno Pai, apresentamos nossas vidas em Tuas mãos. Na palavra do Senhor, concernente a esse texto bíblico, que ele diz que nós não devemos nos preocuparmos com o amanhã, com o que vamos comer, o que vamos vestir. Deus me lembrou, me trouxe à memória, Filipenses 4, 6, onde a palavra do Senhor relata que nós não devemos estarmos preocupados com coisa alguma, mas antes fazer conhecido de Deus as nossas súplicas, as nossas causas, em ação de graça, que a paz que excede todo entendimento guardará os nossos corações e pensamentos em Cristo, e Cristo será conosco. Então, é isso. É entregar tudo na mão de Deus, e Ele tem cuidado, né, de nós, e assim Ele faz sempre. Nos dá a sua proteção, seus livramentos, a nós e a nossa família. E nós somos muito gratos, Senhor, assim devemos ser. Te peço perdão, Senhor, pelos meus pecados, quando pecamos por palavras, pensamentos, atos, omissão ou obras. Não quer dizer, Senhor, que a gente viva, quando a gente diz assim, perdoa os meus pecados, não quer dizer que a gente vive na prática do pecado, porque a semente de Cristo habita em nós. Então, o pecado não habita naquele que não é um cotidiano, não é uma coisa natural você pecar, né? Você não vive naquela pecando continuamente, não. Até porque se nós pecarmos e pedirmos perdão ao Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar, mas não devemos fazer disso uma brincadeira. Eu vou perdoar, porque daqui a pouco eu peço perdão, o Senhor vai me perdoar, eu vou pecar de novo. Não, não é assim. As coisas não são assim. As coisas celestiais não são assim. A pessoa não deve viver pecando, não. Fazendo coisa errada, não. A palavra do Senhor diz que tudo me é lícito, mas nem tudo como me convém. Ou seja, está suscetível aí
O diabo tem um barco pronto para a pessoa, se a pessoa quiser pegar o barco dele para fazer as coisas que são pecados. Muitas vezes ele facilita para você pecar. Mas nós temos que ter essa consciência. Se nós estamos em Cristo, nova criatura, Ele nos tornou nova criatura, como está escrito em João, capítulo 1, versículo 12. Vamos lá ver? Ler. Santo é o Cordeiro que foi morto. Vamos ver aqui. Mas a todos quantos o receberam quem? Cristo Jesus. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Meu Deus, nós amamos as pessoas. Sim, eu amo tanta gente, sabe? Eu amo, não é mentira não, eu amo mesmo. Em Cristo Jesus eu amo. Mas tem tanta gente que errou comigo. Tanta gente que errou comigo. Pessoas que eu tenho assim uma autoestima tão forte. Mas errou tanto comigo, gente. Tanto. Que a gente fica com aquela... Eu sei que a gente não deve guardar mágoa. Mas foi algo tão forte, sabe? E eu não sou mentirosa. Eu sou uma pessoa extremamente verdadeira. Eu não consigo, sabe? Ter convívio com pessoas que fizeram tanta maldade comigo. Não consigo. Até já tentei, mas não consigo. Porque foi algo que podia ter sido diferente. Podia ter evitado. Presenciou tanta maldade que fizeram comigo. E essa pessoa que eu tenho autoestima viu e não fez nada. Meu Deus. A omissão também é pecado, gente. Quando você não faz aquilo que Deus quer que você faça. Eu posso até estar pecando, entendeu? Porque eu tenho um motivo por que eu estou agindo assim. Porque quando você fica suscetível a alguma pessoa que durante muitos anos fez maldade, quando eu estava suscetível, se achavam no direito de ficar fazendo maldade comigo. Então Deus deu um basta. Foi até aqui. Daqui por diante não mais. Não permita mais, minha filha, fazerem você de capacho. Fazer você de... Ah, mas tem muita coisa que é bíblica. Sim, mas a intensidade da maldade foi ao extremo. E Deus nos dá discernimento espiritual. Quem é aquele espírito que está agindo ali? E Deus me mostrou nitidamente que era o diabo que estava usando alguns, sentindo prazer no sofrimento que me colocaram. Deus disse, foi até aqui. Eu não permito mais você ficar nesse deserto. Tanto é que ele me tirou. Ele me tirou do deserto. Não foi o homem, não. Foi Deus. Eu orei tanto o Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda, não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol de dia não te molestará, nem a lua de noite. O Senhor guardará a nossa alma de todo mal, guardará a nossa vida, guardará a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para sempre. Deus me aposentou. Eu não estou rica, não. Mas aquele inferno que eu estava vivendo, graças a Deus, Ele me tirou. Gente, eu perdi eletrodomésticos, todos. Você sabe o que é você perder todos os eletrodomésticos? Eu hoje não tenho mais secador, eu não tenho chapinha.
minha TV, boazinha. A TV tinha uma imagem linda. Perdi minha TV. Por causa de quê? Dos lugares que eles fizeram morar. Ficava tendo queda de energia. Quando eu estava em casa, eu ia lá, corria, desligava a televisão. Mas quando eu estava ausente, quando eu estava na rua, resolvendo alguma coisa, ficava caindo a energia, caindo. Danificou a televisão totalmente, que não serviu mais para nada. Eu consultei 3 pessoas que trabalham com TV, conserto de TV. Disse, minha irmã, o que você vai resolver aí, o que você vai gastar aí é quase o preço de uma. Eu não aconselho a senhora a consertar, não. Eu terminei doando. Depois que eu doei, eu fiquei sabendo que tem uma pessoa aí que vende as peças com um preço mais acessível. Eu já tinha doado. Pelo menos eu fiz uma caridade, eu fiz uma bondade. Inclusive uma pessoa que conserta a TV. É isso, gente. Então, quando o Senhor diz, não ajunteis tesouro na terra, não é que quer dizer que, ele não quer dizer, não é que a gente não vá ter o dinheiro aqui na terra, enquanto nós estivermos aqui na terra, nós vamos precisar, sim, de recursos para sobreviver. Isso não é nada demais. Mas não é para ter aquele apego, deixar de comprar o necessário, deixar de ter um lazer, deixar de proporcionar à sua esposa, aos seus entes queridos, os seus familiares, algo que você possa. Não quer dizer que você não possa presentear sua esposa, seu esposo, não quer dizer que você não possa comer do bom, melhor da terra. Deus quer que a gente seja próspero. O que Ele não quer é que você, ao invés de você colocar Ele em primeiro lugar, você coloque as coisas terrenas. É isso. Vamos ler um salmo aqui. Louvor pela bondade de Deus, Salmo 57. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo. Até que passem as calamidades, clamarei ao Deus Altíssimo, glória a Deus, ao Deus que por mim tudo executa. Dos céus ele me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que procuram me destruir. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. A minha alma está rodeada de leões, ávidos por devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada é a língua deles. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra brilhe a sua glória. Armaram uma rede aos meus passos. A minha alma está abatida. Abriram uma cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus. Ó, meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Acorde, ó minha alma, acordem, lira e harpa. Quero acordar e alvorecer. Eu te darei graças entre os povos, cantarei louvores a ti entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra brilhe a sua glória. Bendito, glorioso seja o nome do Senhor, exaltado, magnificado. Majestade, soberania, o Senhor tem bondade e misericórdia. Deixa eu ver aqui uma coisa. Nesse salmo, eu vi um louvor. Quer ver? Tem um trecho aqui que me lembrou um louvor. Firme está, Deus, meu coração,
firme nas promessas do Senhor, eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Fiquem com essa reflexão de hoje. Deus abençoe a todos vocês. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de ti e sobre ti, sobre nós, levante o seu rosto e nos dê a paz. A paz que excede todo entendimento.